Hoje vamos mergulhar em uma tendência que está conquistando o design de interiores, a dopamine decor. Mas o que é essa tendência? Vitor Romancini, que é um arquiteto e designer de interiores da agência Spike e que projetou esse espaço incrível do Pod House, vai contar tudo pra gente. Vitor, obrigada por estar aqui com a gente e primeiro por proporcionar esse espaço maravilhoso pra gente trazer vários conteúdos e ideias. Eu que agradeço de estarmos juntos aqui e realmente poder criar um pouquinho de dopamina nesses nossos dias aqui de House Decor junto com um podcast. Dias também. intensos. Intensíssimos. Aqui ficou como se a gente estivesse na sala de casa para realmente ter esse tempinho da gente poder parar, conversar e trazer muito conteúdo interessante pra gente também. Então, para você contar um pouco desse espaço, começa contando, mas o que é esse conceito de dopamine decor? Olha, o conceito de dopamine decor ele já vem há alguns anos sendo empregado em grande parte do design de interiores, né, da arquitetura. E ele basicamente, como o próprio nome diz, ele tem a intenção de produzir dopamina dentro do nosso cérebro. Então, quando a gente faz com que o ambiente que está à nossa volta ele ajude a produzir dopamina, a gente vai se sentir mais feliz, vai se sentir mais disposto. E existem muitas técnicas e possibilidades que a gente pode trazer nas escolhas de tecidos, cores e tudo mais, que faz com que a gente tenha esse prazer de estar no local, automaticamente produzir dopamina. Então conta um pouco de como que você conseguiu colocar esse conceito dentro desse espaço do Pod House. Quais foram os elementos que você comentou que usou? Quando a gente começou a idealizar a dinâmica, né, esse é um projeto que é da agência Spike, assinado por mim, e a gente começou a pensar como que a gente poderia trazer dentro de uma feira, né, de um espaço que está acontecendo, ele é um espaço vivo, as pessoas estão passando, circulando, como que a gente pode criar esse ambiente que seja aconchegante, que a gente consiga trazer isso, né? E aí foi quando a gente viu a dinâmica de trazer a dopamine decor para dentro desse espaço. E a gente começou a pensar em utilizações básicas que a gente pode trazer, inclusive para quem está assistindo conseguir reproduzir isso de casa também. Então, um dos principais pontos foi a escolha de tecidos, onde a gente tem tecidos que o toque Textura. é acolhedor, que faz com que a gente tenha uma sensação de estar realmente se sentindo confortável dentro do ambiente. As texturas dentro do espaço faz com que a gente também consiga produzir essa dopamina. E eu sou a prova viva, afinal eu estou aqui todos os dias entrevistando muitos profissionais e empresas incríveis. Sim. E eu falo que eu me apossei aqui desse sofá do Pod House, é o sofá da minha casa, porque realmente parece que é uma fuga dentro de um evento tão movimentado, com tanta tecnologia, com tanta tendência, aquele momento assim de descompressão. Exatamente. É pra gente se sentir assim. E depois a gente veio com as cores, né? Eu acho que é muito importante dentro da dopamine decor, que é um dos pontos principais e talvez um dos mais tranquilos da gente poder aplicar dentro das nossas casas, são mudanças de tonalidades, de paredes, que façam com que a gente tenha essa produção de dopamina. E para isso a gente pode utilizar, por exemplo, com tonalidades de laranjas, vermelhos, verdes, esses tons que têm um pouco mais de saturação, que são um pouco mais vibrantes, todos eles nos ajudam a produzir dopamina. E como a gente aqui, dentro do espaço, nós tínhamos as paredes todas de vidro, né? A ideia de trazer esses tons foi justamente para o tapete, né? Com que a gente conseguia trazer essas nuances de tonalidades que fazem com que a gente crie um pouco mais de bossa, façam com que o espaço seja um pouco mais orgânico e produza essa dopamina também a partir disso. Às vezes eu sinto que é até um pouco da volta para nossa natureza humana. Porque quando você fala desses tons, são tons que estão muito presentes na natureza também, né? E eu falo que é de onde a gente veio, né? Exatamente. Dessa conexão. Então eu acho que é um pouco trazer um pouco a natureza para dentro do nosso dia e isso evoca essas sensações, estimula a produção de dopamina também no nosso organismo e a gente se sente mais acolhido, mais feliz, né? Exatamente. É quase que um comfort space. Existe a comfort food ou comfort space aqui. Sem dúvidas. Acho que a dopamine decor ela vem justamente para poder trazer essa lembrança, né, de tudo que faz com que a gente se sinta feliz.
Isso pode ser utilizado nas prateleiras, por exemplo, das nossas casas. Uma prateleira onde a gente está falando sobre a nossa história, sobre fotos de família, sobre coisas que remetem aos nossos avós, às nossas famílias, o que faz com que a gente, as nossas viagens. Então, tudo isso que a gente pode agregar dentro do nosso espaço vai fazer com que a gente produza a dopamina e com que a gente se sinta feliz. Acho que o principal ponto de tudo isso é nós conseguirmos trazer para dentro das nossas casas e aqui até em espaços mais corporativos, vamos dizer assim, essa possibilidade de fuga da rotina diária que nós já temos mais corrida e a gente conseguir ter esse momento de alegria, de conforto. Esse momento gostoso. Exato. E existe algum elemento que é muito forte dentro do Dopamine Decor? Por exemplo, você citou as cores. É por uma questão de facilidade ou é por uma questão às vezes, de proporção? Afinal, geralmente a gente tem mais paredes para trabalhar. Como que funciona? Exatamente. Eu acho que une um pouco das duas situações. Nós estamos numa feira voltada para tintas, vernizes, automação residencial. E dentro da escala de possibilidades do que nós temos de facilidade de mudança dentro das nossas casas, acaba que as paredes elas são um pouco mais tranquilas. Final de semana a gente consegue pegar uma lata de tinta com a família e pintar uma parede. Então, fazer com que esse momento seja um momento também de incluir a família toda. Então, acaba que as tintas e as paredes, as cores em si, são um dos pontos mais fáceis da gente conseguir aplicar, portanto, o principal. Mas, não necessariamente a gente precisa falar de uma escala maior, né? Grandes paredes, uma parede, um detalhe, até mesmo uma almofada, que traga texturas diferentes, composições, até daquele fugido tradicional que a gente visualiza nos lojistas e tudo, a gente conseguir imprimir a nossa identidade dentro do espaço também. Isso que você falou é muito importante. Apesar de todas as tendências, é muito interessante sempre olhar para os projetos de acordo para quem você está projetando e como que é aquela rotina. E isso faz muita diferença dentro desse conceito de Dopamine Decor? Sem dúvida, porque fugindo um pouco do conceito mais minimalista que a gente veio passando durante muitos anos, onde a gente tem que viver com pouco, onde a gente tem que estar com poucos elementos de interação dentro da nossa casa, porque o nosso dia já é corrido, a Dopamine Decor ela vem num fluxo contrário a isso. É justamente da gente se sentir bem com o que a gente tem. E o se sentir bem é diferente para cada um. Então, automaticamente faz com que a casa de cada uma das pessoas que estão aplicando esse estilo tenham interações diferentes. Então, eventualmente, eu vou preferir ter uma casa um pouco mais sem cores, vamos dizer assim, paredes mais brancas, mas as minhas estantes vão estar cheias de memórias. Ela vai estar cheia de objetos que me remetem a alguma coisa. O sofá vai estar com uma almofada mais colorida. Por quê? Porque aquilo ali eu consigo ir sempre aplicando novas memórias, novas identidades e fazendo com que eu me sinta feliz a cada momento que eu estou visualizando e vivenciando aquele espaço. Então, a dinâmica é mais ou menos essa e a gente consegue realmente ir criando essas variações. Acho que o Dopamine Decor não é uma questão só química, digamos assim, né, do nosso organismo, mas também muito psicológica, né? Então, essa questão da psicologia do design, ela já vem sendo muito discutida há alguns anos, e é um campo muito importante, porque quando a gente fala de pessoas, e as pessoas habitam os espaços, independente de quais sejam eles. Então, quais elementos no design, como você falou, as texturas, as formas, os elementos afetivos, você considera fundamentais para criar essa sensação de bem-estar? Olha, eu acho que tudo que vai remeter a gente ao aconchego. Eu acho que se a gente está falando, por exemplo, desse espaço, né, que foi criado para cá, a ideia, nós tínhamos uma função, né, precisaria ter minimamente algumas situações, né, espaço para que a gente conseguisse sentar, mas a gente transcender essa função. Então, o transcender a função é o quê? A gente vai sentar como? A gente poderia estar sentado só num banquinho, mas a ideia foi trazer um sofá mais aconchegante, que você pudesse se sentar com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de conforto, De se leveza desprender, de também. leveza. Então,
o design aplicado a esses elementos faz com que a gente realmente consiga fazer com que essa mudança do espaço seja bem trabalhada. Mas isso vai diferenciar de acordo com cada possibilidade. Se a gente está falando da suíte, de um quarto, a gente pode trabalhar com as cabeceiras, com um tecido diferente, com um toque diferente, com sobreposições e camadas também nas roupas de cama. Então, para cada ambiente da casa, do espaço, a gente vai trazendo elementos, mas principalmente seguindo as ideias de mistura de texturas, cores e esses elementos que vão remeter à nossa felicidade interior. E como é que a agência Spike hoje consegue fazer essa personalização dos projetos, trazendo esse conceito para dentro dos clientes que eles atuam? Justamente porque todos os projetos eles são pensados especificamente para cada uma das pessoas. A gente fala muito sobre personalização, que é algo que é extremamente importante dentro da dinâmica, e justamente também pelo fato de ter uma vivência muito ampla. Então a gente está sempre em busca de buscar sair do óbvio, sair da obviedade, de buscar novos caminhos e seguir contra fluxos, né? Então, quando o fluxo está para um lado, a gente pode ir para o outro, que a gente vai encontrar algo que vai estar um pouco diferente ali e que a gente consegue trabalhar a partir disso. Então, é a assinatura de vocês. Exatamente, é seguir o contrafluxo para justamente a gente conseguir trazer essa personalização de forma diferente. E na sua opinião, é tudo muito incrível a gente evocar essas sensações, mas qual é o desafio de você conseguir criar um ambiente que seja ao mesmo tempo esteticamente agradável e que tenha esse impacto positivo nas emoções de quem está ali? Olha, quando a gente fala, quando a gente tem essa vivência, né, que a gente comenta, de repertório, que é algo que é muito importante dentro da nossa profissão, nós temos repertório de visualizar, de entender coisas, até que não são necessariamente conectadas e ligadas à decoração e ao design, a gente vai automaticamente conseguir produzir sensações diferentes e também conteúdos diferentes para cada uma das situações, né? Então, quando a gente cria essa dinâmica, a gente faz com que o espaço ele seja muito mais flexível, muito mais trabalhado, muito mais trabalhável, inclusive. Vocês partem de um pressuposto, que é o projeto. Para quem aquele projeto vai servir, quais são os desafios da pessoa no dia a dia, como que ela precisa que aquele projeto esteja para a usabilidade. Então eu acho que a gente fica mais tranquilo quando tem um caminho, né? Porque Exato. Isso dá um norte. Não parte só do conceito de criar um ambiente sem um repertório, parte do conceito de criar um ambiente com um objetivo. Exatamente. Ele traz a função que é obrigatória dentro de cada espaço. Nós temos o porquê aquele espaço foi criado, se ele vai ser estético ou se ele vai ser usual, mas a partir disso a gente vai trazendo esse repertório e agregando dentro do projeto a personalidade do cliente, a personalidade da dinâmica que é do dia a dia dele e automaticamente também trazendo essa intenção das tendências que a gente pode ir aplicando dentro de cada situação. Não é o tempo todo que a gente vai conseguir utilizar tons mais vibrantes, como Dopamine Decor, mas a gente vai entendendo ali a dinâmica de cada cliente, de cada situação, para poder fazer essa inserção corretamente. E dentro do Dopamine Decor, quais são os materiais, os acabamentos que mais estão sendo usados hoje? Madeira, tons vibrantes, como eu comentei. Então, todos os tons que a gente tem um pouquinho mais de saturação, que ele tem aquele brilho, vamos dizer assim, quando a gente visualiza, eles são elementos muito importantes para a gente. Então, a madeira, tecidos sempre com mais toque, com mais textura. A própria vegetação, né, traz esse elemento, como você comentou. A gente tem essa conexão direta com a natureza, então, como se a gente estivesse realmente trazendo a natureza para dentro de casa, para dentro dos nossos espaços. Então, esses 3 elementos são os principais para mim. A madeira, a natureza e esses toques de textura são muito importantes. A Dopamine Decor é uma tendência que é muito ligada ao bem-estar. Eu acho que eu já sei essa resposta, mas eu vou falar para você. Como é que a gente adequa, e se é possível também, esse conceito para ambientes comerciais, para lojas, e não só para ambientes residenciais? É possível? Sem dúvidas, a gente está o maior exemplo dele aqui hoje. A ideia de
de a gente trazer um conceito de se sentir bem, não necessariamente a gente precisa estar conectado a estar dentro de casa, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente tem uma dinâmica muito corrida. Então a gente levar essa casa, que poderia ser um ambiente de descompressão, para dentro desses espaços também é uma possibilidade. Um outro exemplo que a gente trouxe foi também o projeto da sala de imprensa que a gente desenvolveu aqui para a House Decor. Ela normalmente é um espaço onde as pessoas entram e saem, tomam um cafezinho, fazem um call, uma ligação muito rápida e saem. A dinâmica que a gente trouxe aqui foi justamente trazer um pouco mais de aconchego para esse espaço, para que as pessoas conseguissem dar aquela descompressão, igual a gente fez aqui. Então, os espaços corporativos, eles são totalmente aptos a receberem a Dopamine Decor a partir do momento onde a gente tem um olhar voltado realmente para o bem-estar de quem está vivendo aquele espaço. E você que está sempre à frente das tendências, conta pra gente qual que é essa tendência, essa evolução, eventualmente, da Dopamine Decor para o futuro. Eu acho que vai chegar um momento onde isso vai ser imprescindível e vai ser muito natural pra gente. Acho que, de uma maneira geral, nós temos a iniciativa de sempre querer buscar fora, de querer buscar em outros lugares o que é nosso. Mas como o tema brasilidade e como nós somos um povo muito múltiplo, a gente consegue trazer de forma muito sutil e muito mais tranquila do que em outros lugares, do que vivenciando outras coisas. Então, para a gente, daqui a pouco vai ser muito natural a aplicação desses elementos a partir do momento que nós vamos estar vivendo bem. E a gente vai buscar mais trazer esses momentos de descompressão, buscar mais esses momentos de estarmos felizes com a gente mesmo. Então, dentro dessa dinâmica, acho que é inevitável. É inevitável. Não chega nem a ser uma tendência, né? Mas Exato. é algo que vem para ficar, porque é uma necessidade hoje das pessoas. Já que os espaços hoje eles se misturam, casa vira trabalho, o trabalho vira casa às vezes. Exato. Como que a gente traz mais personalidade e a gente se sente bem onde a gente está, independente Exatamente. de onde seja. E a dinâmica também é de que quando a gente fala sobre tendência, né, a tendência são possibilidades que o mercado visualiza, de que os estudos visualizam, de trazer um impacto para dentro da situação que está sendo proposta. E dentro dessas tendências, algumas se consolidam e outras não se consolidam. Então, o mercado da moda não é diferente, o mercado da decoração não é diferente. O Dopamine Decor foi uma tendência lançada, pensada e visualizada, que hoje já faz parte do nosso dia a dia. E para os profissionais que ainda não estão entendendo como aplicar esse conceito, qual que é o conselho que você daria? Onde buscar informação, onde se capacitar também? Eu acho que quando a gente fala sobre projetos de design de interiores e arquitetura e qualquer outra função que a gente está falando sobre pessoas. Então, a nossa maior fonte de enriquecimento desse projeto para a utilização da Dopamine Decor são os nossos próprios clientes. Então, ter um ouvido mais atento, um olhar mais atento, um repertório para poder identificar o que esse cliente está falando e como a gente vai conseguir aplicar dentro do projeto a vivência dele e fazer com que ele se sinta bem, é ali que mora o segredo de utilizar a Dopamine Decor nos projetos. E o que é que você está achando desse primeiro dia e sua expectativa para os próximos dias de House Decor? A House Decor tá incrível, né? A gente tem... Todas as empresas se dedicaram muito para poder estar aqui nesse momento, apresentar para a gente o que tem de novidades em cada setor. Eventualmente a gente tem horas muito mais voltadas para a estética, horas muito mais voltadas para o funcional, né, para o técnico. E aqui que a gente vai apresentar aqui para os próximos dias é muita coisa bacana, muita tendência e muitos elementos interessantíssimos aqui na House Decor. Você acha que é imprescindível para os arquitetos e designers de interiores estarem nessa feira? Sem dúvida. O que você acha que eles vão ver de mais interessante? Do que você já espiou por aí? Olha, já dei uma espiada aqui boa, desde a parte da construção ainda dos espaços. E foi muito gostoso porque realmente a gente viu cada um dos ambientes ficarem se formando e a gente consegue identificar muito bem o que cada espaço vai comunicar. Então, ora vai ser uma comunicação um pouco mais sobre o conceito, a hora vai ser muito mais técnico, como eu comentei. Mas eu acho que a gente se apegar ali a esse meio termo
do que é técnico e do que é visual é o que é mais importante para a gente dentro do nosso setor. Como profissional, nós precisamos ter esse conhecimento, nós não precisamos dominar tudo, mas no mínimo ter o conhecimento para poder passar para frente e ter as melhores escolhas é o que a House Decor está proporcionando para a gente E hoje. saber onde buscar informação também, né? A Sem gente tem dúvidas. várias indústrias que estão aqui para apoiar os profissionais. Então, eu acredito que um dos pontos da House também é trazer essas indústrias para perto e fazer com que essa cadeia ela funcione de forma mais orgânica. Exato. E pensar que estão todas as empresas reunidas em um único lugar. Às vezes, para a gente poder fazer uma visita em cada um dos lojistas, dos representantes de cada uma dessas empresas, a gente levaria muito mais tempo do que estando aqui hoje e tendo contato direto com cada uma dessas empresas. Vitor, eu quero agradecer o seu tempo. Quero convidar todos para passarem aqui, darem uma olhada nesse espaço lindo que ficou do Pod House. E também, se tiver possibilidade, dá uma olhada na sala de imprensa, que eu ainda não fui, mas com certeza irei. Ver algumas fotos. Já fui em muitas salas de imprensa como jornalista e eu tenho certeza que nada ficou igual, porque realmente está muito aconchegante. Geralmente não é um ambiente aconchegante. Então quero agradecer a Agência Spike e você por toda a dedicação nesse projeto. Eu acho que é incrível. Eu posso agradecer pessoalmente por estar nesse espaço tão gostoso aqui para poder trazer informação e conteúdo para todos os nossos ouvintes da House Decor Show. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. E até o próximo episódio. Continuem acompanhando, porque tem muitas tendências, inovações, lançamentos e conceitos novos por aí. Até mais!